Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Um dos nossos inscritos aqui no canal, ele me pediu para falar a respeito do fundo imobiliário Betra. Na verdade, se trata de um fundo do agronegócio no geral. Por quê? Ele tem uma tese muito parecida, se não uma cópia, do RZTR, do RISA Terrax. Basicamente, é um fundo em que ele compra a terra de um determinado proprietário, de uma determinada empresa, para que essa empresa ela ganhe um determinado valor para ela investir em máquinas, ter ali um capital de giro no final das contas, e enquanto isso, o Betra ele fica recebendo ali valores tanto do principal, de valores de correção monetária e de juros. E no final das contas, você recebe tudo isso. E esse mecanismo todo tem um nome que se chama alienação fiduciária em garantia. No mecanismo em que você aliena fiduciariamente para uma determinada pessoa e você fica então proprietário dessa terra e se essa pessoa não te pagar, você simplesmente executa essa terra. E esse que é o ponto que eu quero trazer inicialmente aqui para vocês, que vale a pena você enxergar que o portfólio, no geral, tem 289 milhões. Sendo que, na verdade, esse fundo ele nasceu com um PL superior a isso daqui. Se eu não me engano, nasceu com mais de 300 milhões de reais. A gente pode até dar uma olhada aqui no começo, porque eles trazem essa informação para a gente, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Número de cotas, vamos dar uma olhada aqui, ó. Valor de mercado 181, valor patrimonial 372 milhões de reais. E qual que é o ponto? Na medida que você cobra os devedores, você cobra o valor ali pelo contrato que você fixou, você tem pessoas que pagam e tem pessoas que não pagam. No caso aqui, você tem esse grupo Redges e você tem o Rui Prado. Cada qual, e aí vale a pena você olhar isso aqui, o valor de aquisição, 38 milhões, valor de aquisição, 48 milhões. Então, em grandes números aqui, nós teríamos quase 90 milhões. Ou seja, daqueles 372, nós temos apenas 90 milhões trabalhando para a gente. Isso é um ponto que você deve enxergar. E aí, qual que é o ponto? Desses ativos aqui, que são 6 no total, você pode ver que um foi vendido, executado e vendido. Aqui, deste lado, você vê quais os grandes problemas desse fundo que vão e farão com que esse fundo não tenha bons rendimentos, não tenha um bom futuro e muito provavelmente vai dar muito mais dor de cabeça. Olha só, valor de aquisição desta daqui, da Fazenda Três Irmãos, que está em processo de venda e, claro, está sendo executado, tem o valor de aquisição de 80 milhões. Ou seja, só essa daqui já corresponde a praticamente essas duas outras fazendas, mostrando que grande parte do resultado já foi comprometido por conta disso. Além disso, você tem disputa judicial nessa fazenda Colibri, que corresponde a um valor de aquisição de 20 milhões, nada tão grande. Agora você tem essa fazenda JR, que tem um valor de aquisição de 70 milhões. Gente, aqui eu tenho 150, 170 milhões de reais. É muita, muita, muita coisa que esse fundo deixou de entregar para o seu cotista na medida que você tem inquilinos não tão interessantes, inquilinos de forma grande dizendo, porque no final das contas, como funciona como um aluguel, como se a pessoa estivesse pagando para utilizar aquela terra, e na verdade aqui a gente utiliza outra nomenclatura, que seria o superficiário. O que é o superficiário e esse tal de direito de superfície? É o seguinte, olha, eu sou o dono dessa terra, mas eu vou deixar que você utilize tudo que está em cima dela. E claro, o direito de superfície você pode usar o que está em cima e também o que está embaixo, mas nesse caso aqui é o que está em cima. E aí você planta e aquilo que você colhe é seu. Eu estou te permitindo usar de todas as riquezas da minha terra, mas aí, claro, você me paga alguma coisa por isso. Qual que é o ponto? Imagina que você tem uma quebra de safra. Imagina que você não fez um seguro. Imagina que um Laninha veio aqui para o Brasil e devastou alguns lugares. Toda essa situação é previsível e pode sim acontecer em qualquer fundo. Mas a gestão ela tem um primordial papel em olhar para toda a estruturação da operação e falar: poxa, você não tem seguro da sua lavoura? Você não tem uma seguradora por detrás, você não tem um fiador, você não tem alguém que possa me dar uma segurança de crédito. Qual que é o LTV dessa operação? Você tem apenas a terra como a sua proteção? Você, como dono do fundo, você só tem a terra como proteção? Você não tem mais nada? E o BTG, nesse ponto, para mim, falhou demasiadamente.
na medida que ele viu operações sendo estruturadas, imaginando que tudo isso aqui não teria nenhum risco, porque quando o fundo foi estruturado, o agro estava bombando. Só que essa maré virou, as commodities caíram, os insumos tiveram um grande aumento no seu preço, e olha só, aquilo que estava o mar de rosas virou um mar de desespero para os cotistas e principalmente para os produtores. Fato esse que gerou toda essa problemática no fundo. E aí, claro, nós precisamos trazer vocês aqui para a tela para mostrar um pouco dos rendimentos. Você pode ver que em 2021, 2022, momentos em que o agro estava bem, olha só, rendimentos na casa dos seus 80, 70, 90 centavos. Olha só, aqui ó, 2022 pagou 97 e o seu menor foi 70. Em 2023, os problemas já começaram, 95 centavos, e o pessoal atraído pelos bons rendimentos. Só que começou a dar problema em uma, em outra, em tantas fazendas, o resultado caiu para 56. Opa, problema. Só que aí começou o ano dando uma baita de uma porrada, 1,79. E o pessoal já tinha batido muito na cota, ou seja, 1,79 deu um baita de um rendimento e as pessoas saíram correndo. E o que acontece? O fundo voltou a pagar ali os seus 30 centavos. E o pior, gente, o relatório gerencial, como você vai poder dar uma olhada aqui, ele explica um pouco, né? E aí, claro, eu quero que você analise com bastante cautela isso daqui. Que em maio, que é o resultado aqui, o relatório gerencial que eu tenho, eles tiveram resultado por cota do fundo de 9 centavos. Gente, 9 centavos eles distribuíram 30. Eu sei, tem um pouco aqui de uma reserva, vamos dizer assim, alguns valores que eles estão retendo, tanto é que se você for ver, o distribuído até agora foi de 80% e não 95% como eles deveriam, mas na verdade, por já ter terminado o semestre, eles já vão pagar para você aqui 95%. Tanto é que se você for puxar aqui, você vai ver que em maio houve uma distribuição de 60 centavos, muito provavelmente para equilibrar essa questão aqui dos 95. Agora, eles trazem aqui que um pouco desse resultado ele foi impactado por conta de um dos superficiários, e por isso que eu te expliquei o que é, que procurou a gestora para renegociar o pagamento de sua remuneração. E por isso disponibilizou uma garantia aproximadamente de 1/3 do valor devido. Esse valor será liquidado no próximo semestre. Ou seja, agora de julho até dezembro, tá bom? Você vai ter aqui esse valor de 1/3 aproximadamente do valor devido. Só que isso daqui não é simplesmente, ele está sendo bonzinho. Não, ele já está em atraso. Ele simplesmente vai te pagar o que deveria ser pago lá atrás, com uma mínima garantia de 1/3 de tudo que ele deveria ter pago durante todo esse tempo. Portanto, esse resultado aqui de 30 centavos muito provavelmente deve se manter. É triste dizer isso, porque a cota, se você for ver agora, está aqui em 52. Portanto, um dividendo aqui na ordem de 10% pode atrair muita gente. Mas vamos fazer algumas contas, né? E aí por isso que é importante dar uma olhada. Fazer esses 30 centavos vezes 12, olha, já dá uma diferença muito grande de 3,60 para 5,40. Portanto, imaginando que esse resultado aqui deve se manter para os próximos trimestres, e claro, para esse semestre inteiro, nós vamos ter aqui um yield aproximado de 6,8%, ou seja, praticamente 7% de dividend yield em relação à cotação atual. Claro, é um fundo que eu acredito que você deve olhar como uma oportunidade. Algo que eu aprendi nesses últimos tempos é que fundos imobiliários, eles não devem ser, na sua maioria, ativos que devem ser voltados a ganho patrimonial. Até porque, por você não ter isenção em nenhuma faixa de ganho, ou seja, diferentemente das ações, que você tem até os 20 mil ali de lucro, você não paga o imposto de renda, nesse caso aqui dos fundos imobiliários, qualquer R$ 1 é tributado. Então, você tem que ter um baita de um esforço, receber um dividendo ali, um rendimento, nesse caso aqui, não tão interessante como é o caso aqui, 7%, na verdade, menos do que 7%, sendo que você pode investir, por exemplo, em HGLG, BTLG, LVBI, você pode investir, por exemplo, ali no XPSF, no BCFF, enfim, tantos outros fundos imobiliários, pagando bem mais do que 7% e com muito mais tranquilidade.
Claro, se você já tiver uma carteira estruturada e falar, poxa, eu conheço um pouco melhor essa operação, eu conheço um pouco mais das pessoas que estão devendo, eu estou dentro dessas empresas, estou dentro dessas operações e eu sei que as coisas vão melhorar, poxa, aí você tem uma informação muito melhor do que a minha para falar, olha, isso aqui vai se recuperar e eu vou receber muito dinheiro, tanto de rendimentos como de valorização. Aí tudo bem, você quer apostar no fundo? Tudo bem, mas eu particularmente não acho que é a melhor estratégia. Se você quer se posicionar em teorias parecidas, em teses parecidas, poxa, o RZTR está fazendo isso muito melhor. Você pode até dar uma olhada no irmão do Betra, que é o Betal. Ele está com um rendimento um pouquinho melhor. Ele executou recentemente a empresa Serpasa e esse rendimento melhorou. Um pouco da qualidade ali do próprio ativo também melhorou. Então, existem alternativas dentro do agronegócio muito melhores. E isso em ativos físicos. Você tem agora a parte dos créditos do agronegócio, né, que são os CRAs. Então, lá dentro tem muitas oportunidades boas também em fundos bastante descontados com uma qualidade razoável. Então, hoje, o que que eu faria? Primeira coisa, me inscreveria aqui no canal, porque eu estou quase chegando a 8 mil inscritos e eu preciso de você aqui comigo. E, claro, pensaria em assinar a nossa área de membros, porque lá eu posso auxiliar você através de uma mentoria para você não cair nesse tipo de besteira em fundos imobiliários, tá? Então, espero que essas propostas tenham te agradado. Deixar um último vídeo aqui para estudo e por hoje é isso. Muito obrigado. Tchau!